Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os encarnados, desencarnados e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, né? Temos sempre uma imensa satisfação por termos ao nosso lado a espiritualidade. Espiritualidade é essa que acaba de me tranquilizar, porque eu me via quase que o meu pensamento voltado para o meu irmão Léo, né, torcendo aqui ardentemente pela sua chegada. Então veja como a espiritualidade ela é maravilhosa, né? Porque, claro, ela não ia me deixar passar, ficar vermelho aqui, sem saber o que fazer. Mas é sempre mais um dia de muita felicidade estarmos nessa casa para podermos realizar a nossa reunião pública agora das 15 horas, juntamente com o passe de cura que está acontecendo desde as 10 horas, onde nós já tivemos também a reunião pública das 10 horas. E ainda teremos das 19 horas, né? Quando nós falamos do passe de cura, é sempre bom lembrar, para tirar a dúvida que possa pairar ainda na mente de alguns, o passe de cura não substitui o tratamento médico, né? Para que as pessoas não confundam. Não, já que eu estou indo para o passe de cura, eu vou deixar de ir ao médico, não vou acompanhar a receita. Não. Passe de cura, ele é um complemento para este tratamento, né? Então, a espiritualidade amorosa vai estar sempre procurando trabalhar, trazendo a harmonia, a tranquilidade, a paz para aquele que necessita desse passe de cura. Bem, lembrando que nós estamos no mês, né, já na segunda semana, onde nós tivemos a felicidade de realizarmos um encontro com o primeiro encontro espírita com Allan Kardec, né, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Portanto, ele estaria completando, né, 219 anos. Graças a Deus, é aquele prometido consolador, né, que veio nos trazer esse brilhantismo que é a codificação da doutrina espírita, por intermédio do Pentateuco, com as suas obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. E tantas outras obras, né? Kardec veio a falecer no dia 31 de março de 1869, portanto, com 65 anos, deixando para todos nós esse segmento da doutrina espírita que nos fortalece, que nos harmoniza no estudo dos ensinamentos de Jesus. Então, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais estão convidados a vir a esta casa, essa casa que é uma casa de amor, Centro Espírita Altivo Panfiro, o nosso diretor espiritual, que tem como os seus companheiros, né, espirituais,
Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, Dona Ivone, Lourdinha, Cidinha, nosso querido Chico Xavier, Allan Kardec. Então, é sempre muito gratificante entrar nessa casa, porque quando estamos lá fora, estamos sendo rodeados pelos espíritos inferiores, por aqueles que tentam nos desarmonizar, e a partir do momento em que nesta casa entramos, nós somos verdadeiramente protegidos, somos agasalhados pelo amor desses espíritos. Então, que sejam todos sempre muito bem-vindos. Queremos também lembrar que nós estamos fazendo uma rifa de um jogo de toalha muito lindo e um porta-livros que tem um valor ínfimo, né, irrisório, R$3, mas que ajuda muito as despesas da casa. Tá? Nós também já iniciamos a entrega das bolsinhas de Natal. Aquele que puder apadrinhar uma criança é sempre muito gratificante, porque nós que temos uma condição, né, melhorada em relação aos menos favorecidos, chegando à época de Natal, nós nos cotizamos em dar presentes, uma troca de presente, um para o outro, e tem tantas crianças que não têm essa felicidade. Então, apadrinhar uma criança é muito gratificante. E pode ser obter essa bolsinha ali na livraria após a reunião pública. Nós temos também os livros, que está com preço muito bom. Bem, o nosso estudo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nos itens 11 a 13. Quem vai nos fazer o estudo é o nosso querido irmão, trabalhador da casa, o Léo. Na hora do passe, Carlos Lemos, no caso eu mesmo, vou estar fazendo a sustentação, e a abertura é do livro Caminho, Verdade e Vida, da lição 136. Então, iniciando a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 11, emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso. Vós que sois dominados pelo amor ao ouro, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles poderiam vos elevar acima dos outros homens e vos dar os prazeres das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tratai de vos libertar dessa dependência que vos domina, porque Deus é justo e severo vos gerá. Que fizeste dos bens que te confiei, mordomo infiel? Essa poderosa fonte de boas obras, tu a empregaste apenas para a tua satisfação pessoal. Querido Mestre Jesus, agradecidos somos por estarmos nesta casa de amor, mais uma vez para a realização da nossa reunião pública. Pedimos ao Pai, pedimos a Ti, Mestre Jesus, o amparo, pedimos
aos guias espirituais desta casa, que possam trazer os fluidos, as energias, a todos nós que aqui estamos para receber. E que possa intuir o nosso irmão Léo em sua palestra, para que possamos, a cada dia, a cada momento, aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Assim, já devidamente harmonizados, pedimos a sua permissão, mestre, mas, acima de tudo, a permissão de Deus, Pai, para que possamos dar por iniciado a palestra da tarde de hoje. Graças a Deus. Passo, então, a palavra para o nosso irmão Léo. Alô? Tá ligado? Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja junto com cada um de nós nesta tarde. Estamos aqui hoje para estudarmos um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo. Evangelho esse que Kardec veio nos trazer com as passagens do nosso Senhor Jesus. O capítulo que nós estamos em pauta de estudo de hoje não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da luxúria, o Deus do dinheiro, o Deus do prazer, o Deus da ganância, da soberba e da riqueza. E Deus, que Jesus veio trazer para cada um de nós, é o nosso Pai. Um Deus bom, um Deus justo, um Deus correto. O Cristo, quando nos ensinou a fazermos a nossa oração, ele elevou o seu pensamento ao alto e falou: Pai nosso que estás no céu. Quando Jesus nos ensina a orar, ele mostra para todos nós que primeiro nós temos um Pai, Deus. E depois ele nos mostra que todos nós somos irmãos, porque somos filhos de um só Pai. Mamon, o culto da riqueza, da luxúria e da soberba, é exatamente o contrário dos ensinamentos que o Cristo veio nos trazer, enviados do nosso Pai maior. Jesus, como seu Filho e exemplo para cada um de nós, prega o oposto do que Mamon quer nos trazer, quer nos dizer e significa para cada um de nós. Para entendermos um pouco mais desse item, do item 16 e especificamente do item 11 ao item 13 do nosso Evangelho, vamos partir de um princípio que nós somos formados de três maneiras: espírito, imortal, perispírito, que é o nosso corpo fluídico, que ele tem várias camadas e ele é depurado de acordo com a nossa evolução. Espíritos mais evoluídos, perispíritos mais apurados. Espíritos igual a nós, menos evoluído, perispíritos menos apurado. Perispírito é uma matéria quintessenciada. Espírito imortal, perispírito é o nosso invólucro e o corpo físico que nós estamos aqui reencarnados. Eu só serei o Leonardo uma vez na vida, porque eu só vou ter esse corpo físico uma vez.
Ninguém vai nascer de novo no próprio corpo. Ideias antigas da ressurreição acreditavam-se que voltaria no mesmo corpo, naquela mesma condição, que é um erro. Ninguém consegue voltar. Essa matéria aqui tem prazo de validade. Uns vai durar 80, outros vai durar 100, outros vai durar 90, outros duram 50, outros 30. Mas ela tem um prazo de validade. Mas não significa que nós iremos morrer com os nossos corpos físicos. Correto? Entendendo exatamente isso, e um dos fundamentos básicos da nossa doutrina é exatamente a reencarnação. Não é ressurreição. Ressurreição, voltar no mesmo corpo. Reencarnação, reencarnar em outro corpo. Nessa vida, eu sou o Léo. Na vida passada, eu não era o Leonardo. Meu espírito era o mesmo. Meu perispírito pode ter depurado ou não, de acordo com o nosso grau de evolução. Se eu conseguir evoluir, eu estou depurando meu perispírito. Se eu não conseguir, se eu estou estacionado, eu não estou fazendo nada com ele. Eu continuo a perder tempo, né? E uma das coisas mais importantes que nós temos em nossa vida é o tempo. Não é o relógio. Relógio é o tempo, né? Veja os grandes homens da humanidade, com todas as riquezas do mundo, o quanto eles dariam por ter 15 minutos a mais de vida, por ter tido meia hora, um dia a mais, e não conseguiam, né? Tem a história do Bill Gates aí que ele fala o quanto que eu queria ter de momentos a mais na minha vida, com toda a fortuna que eu tenho e não consigo ter. Então, o que nós temos aqui no nosso corpo é um empréstimo de Deus. Esse corpo, Deus cede para nós, para que nós possamos progredir, para que nós possamos evoluir. Nós não estamos aqui na Terra de passagem, de brincadeira, estar por estar. Eu estou aqui para cuidar do meu filho. Eu estou aqui para cuidar do meu marido. Eu estou aqui para cuidar da minha esposa. Eu estou aqui para cuidar da minha mãe. Não. Eu estou aqui para me melhorar. Eu posso evoluir cuidando do meu filho. Eu posso evoluir cuidando da minha esposa. Eu posso evoluir cuidando do meu marido. Mas a nossa finalidade aqui na Terra é progredirmos, é nos modificarmos, é vencermos o homem velho, homem no sentido de ser humano, que existe dentro de cada um de nós. Porque crescer dói. Essa semana eu falei isso para minha filha, crescer dói, porque tira a gente da zona de conforto, modifica nosso pensamento, faz com que a gente não cometa mais erros, a não ser que queira errar. Quando a gente quer errar, quando eu quero permanecer no mesmo erro a minha vida inteira, é opção. Eu quero errar. Sabe a criança que quer botar o dedo na tomada? A mãe fala lá, não bota o dedo na tomada. Aí a criança espera a mãe virar e vai lá e taca-lhe o dedão. Garanto que se tomar choque não bota mais o dedo. Não é mesmo? Quantas vezes os nossos mentores e amigos espirituais não estão falando isso para cada um de nós? Léo, de novo esse pensamento. De novo, caindo mais uma vez no mesmo erro. Com esta mesma vontade, com essa falta de determinação, com às vezes a preguiça para o estudo,
com a inércia, e nós nos questionamos e avaliamos para dentro de cada um de nós como que fica o nosso anjo guardião. Aquele espírito que Deus coloca junto de cada um de nós, querendo que nós progredimos, querendo que a gente evolua, e a gente permanece estagnado. Vamos voltar no tempo um pouco. Jesus falou em 3 revelações. 3 revelações. A primeira revelação, Moisés. Moisés veio trazer a lei. Por que Moisés veio trazer a lei? Porque não existia. Se eu olhasse para o meu companheiro e não gostasse desse e quisesse cortar a cabeça dele, eu podia. Não existia nada contra. Moisés veio trazer a lei. Os 10 mandamentos, a passagem do povo hebreu pelo Egito, a renovação daqueles homens que tinham a libertinagem para fazer o que queriam. Se eu queria sair com uma mulher, se eu queria sair com outra, se eu quisia matar, se eu queria roubar, tudo era permitido. Tudo, não existia lei. Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, a vinda do Cristo, do Messias. A vinda do Senhor Jesus aqui na terra. Jesus nasceu numa manjedoura, num local simples, pobre e humilde. O seu povo, os judeus, aqueles que estão brigando lá agora, na faixa de Gaza, até hoje estão esperando o Messias, porque não aceitam Jesus como o Messias. Por que eles não aceitam? Na concepção dele, o Messias tem que ser igual Salomão, rico, poderoso, que irá dominar o mundo. Só que eles ainda não entenderam a ideia do Cristo. Jesus, nosso mestre, participou da formação do planeta Terra. A formação estrutural do planeta Terra. Os estudiosos falam entre 6 bilhões e 7 bilhões de anos. A formação da Terra. A raça humana na Terra data de 200 mil anos atrás. O homem, lá o Homo sapiens, da diferença, lembra daquela aula de história, de geografia que a gente tinha? 200 mil anos atrás. Há 6 bilhões de anos atrás, o Cristo já era Jesus. Já era o Messias. Ele já era o governante do planeta Terra. Esse Espírito que veio até nós há 2000 anos atrás para nos ajudar, para nos esclarecer, para nos mostrar o caminho aonde devemos seguir. Por qual caminho devemos traçar? Primeira revelação, Moisés, as leis. Moisés era um grande legislador. Depois veio Jesus nos ensinar o amor. Não o amor físico e carnal, mas o amor ao meu irmão. Lembra do início? Pai nosso que estás no céu.
Jesus veio nos ensinar que nós devemos amar ao nosso próximo. Não é o mandamento maior do Cristo? Moisés trouxe os 10 mandamentos lá na tábua, onde ele subiu do monte, demorou não sei quantos dias, quando desceu, o povo já estava fazendo um bezerrinho de ouro lá para cultuar. Lembram da história, dos filmes, aquela coisa toda? Jesus nos disse que ele não veio transgredir a lei, mas cumpri-la e acrescentá-la para cada um de nós. Às vezes, quando falamos de Jesus, falamos como, Jesus foi mais um profeta, foi mais um. Não. Lembrem, Jesus participou da formação do planeta Terra, de 6 a 7 bilhões. Nós estamos aqui habitando esse planeta como homens, Homo sapiens, há 200 mil anos. 7 bilhões, 200 mil anos. Há 6 bilhões, Jesus já era o Cristo. Então, a importância desse Espírito em nossas vidas, exemplificando, nos mostrando o caminho a como nós devemos seguir aqui, reencarnados. Ele se programou para reencarnar. Quantos profetas falaram da vinda do Messias durante a história? Quantos anunciaram a sua chegada? Eu posso não acreditar em Deus, em Jesus, mas eu acredito que um homem muito diferente veio aqui na Terra, que ele mudou a era. Nós fazemos a conta do nosso período de tempo em AC e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo, de tal importância que é esse Espírito que participou da formação do nosso planeta. A importância desse Espírito que reencarnou para nos ajudar, para nos ensinar. Ele precisava reencarnar? Não, não precisava. Mas o seu planejamento, na segunda revelação, a vinda do Cristo. Primeiro Moisés, depois Jesus. E Jesus nos falou de uma terceira revelação. Revelação essa que iria nos esclarecer a cada vez mais ao nosso espírito, tirar nossas dúvidas, tirar nossos questionamentos, a vinda da Boa Nova, que é a nossa tão querida, amada doutrina espírita. Doutrina espírita que não tem dogma. Queremos que as pessoas tenham questionamento, porque a doutrina espírita, ela vem se basear em 3 fundamentos: reencarnação, vida após a morte, comunicação dos espíritos e pluralidade dos mundos. Isso é o que o Cristo veio trazer para nós como a terceira revelação. A passagem de hoje, do não se pode servir a Deus e a Mamon, é um questionamento que todos nós temos que fazer em nossas vidas. Todos nós temos que ter este questionamento do que eu estou fazendo da minha vida, desse empréstimo que Deus está fazendo comigo, que é o nosso corpo, que é a nossa vida, que é a nossa reencarnação. Riquezas, existem várias. A riqueza material, a riqueza do conhecimento, a riqueza da vida, a riqueza do tempo, a riqueza do corpo.
Quanta gente fica cultuando o corpo? Eu quero cultuar o meu corpo. E esquece que daqui a alguns anos vai todo mundo para debaixo da terra, ou vai ser cremado. Mas o meu espírito não. Nem o meu perispírito. Esses, lembra que eu falei no início? São eternos. Então, a verdadeira riqueza não está aqui na terra, mas sim estar no céu. O que nós levamos da terra para o plano espiritual? Eu levo o meu dinheiro? Eu levo o meu corpo? Eu levo a minha saúde física? Eu levo minhas qualidades e meus defeitos, as minhas virtudes e os meus vícios. Eu levo o orgulho e eu levo a caridade. Eu levo a vaidade. Eu levo o que realmente tem valor dentro de mim. A erraticidade, o plano espiritual, é igual aqui. Nós somos uma cópia deles. Nós somos uma cópia deles. Está lá André Luiz relatando no livro Os Mensageiros, quando vai fazer uma passagem, que ele entra num castelo, no plano espiritual, que era um castelo, que era um ponto de apoio, e vê uma obra de arte, e André Luiz vira para o mentor e fala assim: eu conheço essa tela, eu já vi no Louvre, no Museu da França. E o mentor vira para André Luiz e fala assim: ah, André, você viu a cópia. Esse aqui é o original. Se aproxima para você ver. E André Luiz fica enaltecido com tanta beleza daquela obra de arte. E vira para o mentor amigo e fala assim: realmente é uma cópia e muito fraca do que a realidade é. Então, se nós temos o conhecimento que a doutrina espírita traz para cada um de nós, se nós temos responsabilidades com o que nos é emprestado, por que emprestado? Meu corpo não me pertence. Eu sou um depositário dele. Deus me emprestou esse corpo para que eu possa progredir, para que eu possa reencarnar. Deus me emprestou uma família. Deus me emprestou um trabalho. Tudo é um empréstimo de Deus. Porque o que é nosso, ninguém pode tirar. O que é verdadeiramente nosso. Se hoje eu sou rico, amanhã eu posso ser pobre. Se hoje eu sou pobre, amanhã eu posso ser rico. Mas o que a diferença que nós temos que entender na nossa vida é que tudo o que nos é emprestado, nós teremos que passar conta daquele empréstimo. Eu, quando era mais novo, pegava às vezes algumas camisas emprestadas de alguns amigos, né? E assim, nós éramos um grupo bacana e cada um emprestava a camisa para o outro. Quando algum amigo me emprestava uma camisa que não era minha, parece que eu tinha um cuidado dobrado com aquela camisa para devolvê-lo da mesma maneira que eu recebi, ou até melhor, limpa, lavada, higienizada, cheirosinha, né? Eu tinha essa preocupação. E por que nós não temos isso quando Deus nos faz um empréstimo? Por que nós não temos a responsabilidade da maturidade do homem íntegro, de termos a certeza de que eu sou responsável pelos meus atos, eu sou responsável pelo meu futuro? Quando nós reencarnamos, fazemos uma coisa que se chama-se planejamento reencarnatório. Todos nós fizemos. Ninguém reencarnou por acaso. Ninguém. Neste planejamento reencarnatório estão os nossos amigos espirituais, estão os nossos familiares, estão os nossos mentores junto de nós,
e nós assinamos um acordo. Leonardo, você vai reencarnar no Brasil, no Rio de Janeiro, vai nascer na década de 70, você vai viver isso, vai viver aquilo, as coisas mais importantes estão registradas. Só que quando chega aqui na Terra, eu não lembro do meu planejamento. Por que eu tenho que ir para o centro? Por que eu tenho que ajudar o próximo? Está tão bom, as coisas estão boas na minha vida, por que eu vou modificar? Quero ficar na minha zona de conforto. É bom a gente ficar na zona de conforto, né? Eu sei tudo que vai me acontecer ao meu redor. É uma zona que nada me aborrece, nada me estressa, não tem preocupação com nada, não preciso modificar meu pensamento, não preciso modificar meus atos, eu quero viver do jeito, dessa maneira, a minha vida inteira. Aí, desencarnamos, falecemos. Um dia nós vamos falecer. A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. O corpo físico, o espírito e o perispírito não. Aí a gente lembra do nosso planejamento reencarnatório. Aí está o meu mentor, o meu familiar, o meu guia e o meu anjo da guarda junto comigo e olha para mim e eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha das minhas mãos. Eu tenho vergonha porque eu podia ter feito mais e não fiz. Eu tenho vergonha porque eu não valorizei o tempo de vida reencarnado aqui na Terra para me melhorar e para ajudar ao próximo. Eu tenho vergonha porque eu vivi na inércia. Eu tenho vergonha porque eu devia ter feito algo mais e não fiz. Quando chegarmos lá em cima, no plano espiritual, não vai dar para a gente usar aquela desculpa. Mas eu não sabia. Sabia. Eu não fiz por preguiça. Eu não fiz por comodismo. Eu não fiz porque crescer dói. Eu não fiz porque eu quis permanecer como o homem velho que existe dentro de cada um de nós, sem modificar os nossos atos e os nossos pensamentos. Agora, Léo, é difícil a gente se modificar. É difícil, não é fácil não. Porque o prazer, as coisas fáceis da vida, estão aí à torta e à direita. Mas eu só vou ficar mais um pouquinho com meu netinho. Só vou ficar mais um pouquinho com a minha esposa. Só vou ficar mais um pouquinho com meu filho. E o tempo não perdoa. O tempo não perdoa. Uma das passagens do Cristo, Jesus, indo de Jerusalém, ia passar por Jericó. Era uma cidade transitória. E na cidade de Jericó, ficou famoso que Jesus ia passar por esta cidade. Sabendo dessa passagem, o chefe do cobrador de impostos ficou curioso. Eu quero conhecer este homem que tantos falam. Só que para vocês terem uma ideia, o que eram os cobradores de impostos? Cobradores de impostos eram aquelas pessoas que trabalhavam para o Império Romano, mas não eram romanos. Eles eram da própria cidade, eles eram judeu, no caso ali de Jericó, ele era um judeu próprio da cidade, que ele cobrava os impostos, o quanto que a pessoa ganhava. O Léo ganha 100, então vai pagar 10 de imposto.
O que se ganhava em troca desse pagamento de imposto? Tinha saúde, cesta básica, escola, alimentação, nada disso. O Império Romano garantia que aquela cidade não ia ser dominada por outros povos. Uma pseudo-proteção. Então, os cobradores de impostos eram criaturas mal vistas pelo seu povo, riquíssimos. Por quê? Além de cobrarem os impostos, ainda existia uma prática na época que se 10 denários eles davam para o Império Romano, 1 denário ficava para eles. E esse homem, que era o chefe dos cobradores de impostos, tinha uma estatura de aproximadamente 1,60 m, pequeno. E ficou se questionando como que ele conseguiria ver o Cristo com essa estatura e a multidão já indo para as estradas. E ele pensou, eu vou subir numa árvore, que não seja muito alta, porque também eu não vou conseguir subir, e vou ficar de lá, vendo o Cristo passar. Só que todos os consideravam como um homem de má vida. Um homem que era o chefe dos publicanos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Aquela pessoa que a gente não gostaria de estar perto. Aquela pessoa que a gente não gostaria de tirar selfie, de bater a fotografia, de fazer uma live, porque era uma pessoa má vista perante a sociedade. O Cristo começou a transitar por essa estrada. E este homem, de estatura baixa, já estava na árvore esperando o Cristo. E começou a comitiva do Senhor passar por esta região. Homem rico, publicano, emprego garantido, porque ninguém tirava ele de lá, ele tinha as costas do Império Romano, cobrava o que queria. Se ele quisesse cobrar mais, ele que determinava, não existia regra. Queria conhecer Jesus, pura e única, exclusivamente, por curiosidade, para entender quem era este homem que arrebatava milhões de pessoas. E o Cristo, quando passou, viu este homem em cima da árvore. Virou para ele e falou: Zaqueu, estarei na sua casa esta noite. Jantarei com vocês e pernoitarei em seu lar. Jesus, na casa de um publicano? Jesus na casa de um cobrador de impostos? Jesus na casa de um homem de má vida? Esses foram os comentários de todos, inclusive dos seus apóstolos, porque já sabiam quem era este homem. E Jesus foi para a casa de Zaqueu, o homem rico, cobrador de imposto, publicano, trabalhava para o Império Romano. Chegando lá, começou a conversar Jesus com Zaqueu. E Zaqueu pergunta ao Cristo: Senhor, como posso ganhar o reino dos céus? E como posso fazer para te seguir? E Jesus fala: doa tudo o que tens e venha a me seguir. Zaqueu vira para o Cristo e fala assim: Senhor, não sou um homem bom, cometi vários erros, sou rico e prejudiquei várias pessoas. Vou doar metade de todos os meus bens
e vou pagar 4 vezes mais aquele a quem eu danifiquei ou fiz algum mal. O Senhor vira para Zaqueu e fala: Zaqueu, bendito seja o mais um filho de Abraão. Zaqueu, a partir deste momento de contato com o Cristo, modifica a sua vida. A transformação do homem mundano, publicano, cobrador de impostos, trabalhador do império para o Império Romano, para o apóstolo. Na época, as pessoas, quando se modificavam, mudavam seus nomes. E Zaqueu passou a seguir o Cristo e falou que daquele momento ele seria Matias, mais um apóstolo do Senhor Jesus. A história de Zaqueu é muito bem contada pelos nossos irmãos evangélicos, exaltada como homem rico que esteve o momento de transformação que todos nós precisamos ter dentro de cada um de nós, que todos nós temos que ter a certeza e a confiança no futuro para prosseguirmos com Jesus. É fácil? Não. Foi fácil para Zaqueu sair da zona de conforto? Foi fácil para Zaqueu abandonar aquele posto? Foi fácil para Zaqueu pagar 4 vezes mais a alguém que ele prejudicou? De doar metade da sua fortuna para os pobres? Não. Mas o quanto isso significou para esse espírito? Um momento de transformação, o despertar da alma, o momento em que Zaqueu venceu o homem velho que existia dentro dele para o homem novo, Matias, o 13º apóstolo do Cristo. Então, se nós temos em nossa história o conhecimento de que espíritos iguaizinhos a nós, às vezes melhores e às vezes piores, conseguiram, por que nós não vamos conseguir? O que nos falta para vencermos a nós mesmos? A minha luta é comigo. A minha briga é comigo. O Léo que tem que vencer o Léo, renovando, acreditando, seguindo o Evangelho. Deus é tão bom para a gente que Ele nos dá a razão, o conhecimento, o bom senso da doutrina espírita de nos responder todos os nossos questionamentos. Doutrina essa que não há dogma. Doutrina essa que nós temos o nosso tão querido Allan Kardec com os seus livros para nos esclarecer sobre todas as nossas dúvidas. Mas temos que levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais,
ao nosso tão querido anjo da guarda, que quantas vezes ele fica junto de cada um de nós, nos apoiando, nos orientando, nos mostrando o caminho a qual nós devemos seguir, e muitas das vezes nós não seguimos, por preguiça, por cansaço, por orgulho, por vaidade, por situações que lá em cima, ninguém vai chegar o dedo e vai falar assim: ah, Leonardo, você não fez isso. Não. Eu vou ter vergonha das minhas mãos, porque eu vou estar com o pensamento de que eu podia ter feito um pouco mais. Podia ter visto menos aquela novela que já reprisou. Podia ter ficado menos tempo ouvindo aquele fuxico que não nos acrescenta em nada. Podia ter ficado menos horas no computador. Eu falo com a minha filha, fica um pouco menos no Twitter e pega mais livros. Esses momentos que vão fazer com que nós tenhamos força para vencermos. Não vencermos o mundo, não vencermos a concorrência, não vencermos uma guerra onde um diz ter direito sobre um território e o outro ganhou um território, mas o outro não tem território. Aí um é muçulmano, o outro é judeu, aí um é extremista e o outro... Se a gente conversa com um, você dá ponto para outro, você dá ponto para um, e na realidade a gente vê que isso é única e exclusivamente falta de amor. É única e exclusivamente falta de entender que eu preciso amar ao meu irmão. Jesus nos mostrou, pela sua trajetória de vida, de como nós devemos proceder, como nós devemos agir, como nós devemos tratar as situações que nós temos em nossa vida. Uma das passagens do Cristo mais difíceis para mim é quando ele chega e fala assim: amai os vossos inimigos. Aí eu penso, caramba, amar aquele que me quer mal, amar aquele que quer mal a quem eu amo, amar aquele que quer mal o que eu amo, amar quem quer mal a minha doutrina. Como? Jesus não falou perdoar só. Jesus falou amar os vossos inimigos. É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil. Pedro era um apóstolo muito questionador do Cristo. E quando o Cristo fala isso para os apóstolos, Pedro chega com este mesmo questionamento e fala: Senhor, Senhor, como eu posso amar alguém que lhe quer mal? Como eu posso amar alguém que quer mal ao meu filho, ou a minha esposa, ou a meu pai, ou a minha mãe? E o Cristo vira para Pedro e fala assim: Pedro, se não tens capacidades ainda de amar, aprendes a suportá-los. O que o Cristo quis dizer para isso com a gente? Se eu não estou emanando a mesma vibração que aquele inimigo emana para mim,
E nós temos a consciência da lei de ação e reação. Tudo que eu faço bate de volta para o que eu penso. Quando eu tenho um inimigo, será que esse inimigo é só dessa vida? Será que as reencarnações, várias e várias reencarnações, aquele ali já não era o meu inimigo? E se eu for inimigo dele, e ele for meu inimigo, eu sou inimigo dele, e ele é meu inimigo, quando vai acabar esse ciclo? Quando? Nunca. Não acaba nunca. A partir do momento que um dos dois elos quebrem e comece a entender que este irmão nada mais é do que uma pessoa doente, precisando de ajuda, precisando de compreensão, precisando de carinho e precisando de amor. Amar o vosso inimigo. É difícil, não é fácil. Eu ainda estou na fase de suportá-los. Mas quero um dia poder amá-los. Mas não emano mais para eles a vibração ruim que eles possivelmente emanam sobre mim. É fácil fazer isso? Não. Primeiro pensamento que a gente vai é olho por olho, dente por dente, né? Lembra Moisés, né? Veio trazer a lei onde a libertinagem podia ser feita. E aí veio Jesus nos mostrar que nós temos que amar o nosso inimigo. E depois veio Kardec nos mostrar que se nós temos um inimigo, este inimigo não é à toa que está junto de nós. Porque hoje podemos ser vítimas, mas no passado fomos algoz. Hoje podemos estar apanhando, mas no passado com certeza estávamos batendo e mutilando. Não sei. Não me interessa saber o que eu fui no passado, mas eu sei das minhas tendências. Eu não consigo modificar o passado, mas eu consigo modificar o hoje para ter um futuro melhor. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos o nosso irmão Léo pela seriedade, pela serenidade, pelo ilibado saber da doutrina espírita, por nos trazer um belíssimo estudo. Passamos agora ao segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médios a gentileza para se posicionar. Agradecidos a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos, que por intermédio dos Espíritos bondosos possam, pelas mãos dos médios, transmitir os fluidos e energias que todos nós viemos buscar. Que seja também na sala de cura, que Jesus e os Espíritos façam presente, trazendo a tranquilidade, a paz e o amor. Assim, agradecidos, pedimos a devida permissão a Jesus, mas, sobretudo, ao Pai, para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tu és, Jesus, o caminho, verdade e vida. Por João,
Jesus nos disse: se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere a particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Por que meios se organizam hierarquicamente? Terão governo nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. Na realidade, nós estamos sempre preocupados em querer saber sobre situações que não conseguimos sequer resolver as nossas situações neste plano encarnatório. O mundo espiritual, assim como temos o livre-arbítrio, os espíritos não vêm para nos dizer o que devemos ou não fazer, o que podemos ou não fazer, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. A orientação espiritual é por intermédio dos ensinamentos de Jesus. Sigamos esses ensinamentos e nós, com certeza, obteremos respostas quando voltarmos ao plano espiritual. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do plano espiritual. Meus amados, que as palavras do Evangelho de Jesus se repitam mais e mais em meio de vocês. O amor de Deus é infinito para com todos. Não se perturbeis, aquieteis seus corações, não se preocupes. Todos os entes queridos, irmãos, aqui foram amparados, acolhidos com muito amor. Continuem em prece por eles, por nós, por todos. Que hoje vocês, nós desencarnados e encarnados, possamos estar felizes nesse dia 3 de outubro, porque foi em 3 de outubro de 1804 que o nosso Jesus encaminhava ao orbe esse espírito que todos nós admiramos, exaltamos pela sua capacidade, pela sua elevação, por ter ouvido e colocado em prática, em ordem, tudo o que o Mestre Jesus tinha dito em tempos atrás. O nosso irmão Hippolyte Léon Denisard Rivail
que nesse momento elevemos os nossos pensamentos, desencarnados e encarnados. Façamos uma pequena meditação no intuito de gratidão, de agradecimento a esse irmão. Juntos, possamos estar com ele, Rivail, sendo orientados, sendo guiados pelo nosso Jesus ao melhor caminho. Juntos, possamos estar agradecendo por cada obra, as quais nos deu entendimento. Se todos vocês tiverem a força, a coragem que nós tivemos e temos, caminharão guiados e orientados pelo nosso Jesus e o nosso Kardec. Todos vocês serão capazes de desenvolver o trabalho de amor se lerem com atenção as obras da codificação. São palavras que o Mestre ditou, são perguntas aos Espíritos, são respostas dos Espíritos. Foi ele, Jesus, orientando, guiando Allan Kardec, o sábio dos sábios, o guiou, o direcionou e o cuidou. Ela, a nossa irmã, trabalha junto a nós para auxiliar no crescimento moral de cada um de vocês. Essa elevação se dará quando todos deixarem de olhar os defeitos alheios, quando todos estiverem disciplinados, estiverem juntos em um só objetivo, ajudando ao próximo sem comentários, sem deixar que o próximo saiba. Sigam o modelo. Quantos ele curou? Quantos voltaram para agradecer? Sejam caridosos com o coração e não com a ação. Fazer porque é pobre e miserável? Também os homens milionários precisam de caridade, de amor, precisam ser instruídos para um melhor caminho. Amem uns aos outros, ajudem uns aos outros com preces, com palavras acolhedoras. Estamos aqui, estamos orientando vocês aos cristãos e não deixamos vocês só. Confiem no Mestre Jesus, confiem. Nós juntos trabalhamos para o crescimento da casa. Também sabemos que a multidão se aproxima e todos vocês deverão estar preparados para as dores que virão de perto. Juntem-se ao nosso Kardec, à nossa Amélie Gabrielle Baudeux, a nós que conseguimos entender o que o Cristo ensinou, o que o Cristo trouxe através do nosso irmão, que para o Cristo já o nome era Allan Kardec. Me despeço de todos vocês, vibrando o amor e a paz do nosso Senhor Jesus para com todos nós, desencarnados e encarnados. Paz, um trabalhador para o Cristo. Querido Mestre Jesus, queiramos ter alcançado a mensagem desse irmão do plano espiritual. Queiramos alcançar as suas mensagens, Mestre. Queiramos seguir os mandamentos do Pai, para que possamos ter a nossa evolução espiritual, para que possamos voltar ao plano espiritual melhores do que aqui estamos.
Afinal, reencarnamos com o objetivo de repararmos os erros passados e os erros presentes. Pedimos aos guias espirituais desta casa, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, nosso querido Chico Xavier e o nosso querido Allan Kardec, que se faça sempre presente em todas as reuniões, em todos os dias nesta casa, nos trazendo a harmonia, nos trazendo os fluidos, nos trazendo a alegria de aqui estarmos, aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus por Allan Kardec. E assim, agradecidos somos, e em nome do nosso amor, em nome do amor dos guias espirituais, em nome do amor de Jesus, mas, sobretudo, em nome do amor de Deus Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.